Hoje em dia, quando a gente começa alguma cerimônia, a pessoa começa assim, bom dia a todos e a todas. Eu sempre achei isso meio curioso, como escritor e cronista, porque todos já é feminino e masculino, gramaticalmente. Mas aí eu recentemente, conversando com uma escritora, amiga, uma feminista, ela diz, nós as mulheres exigimos, porque a gramática é machista. Portanto, queremos todos e todas. Então, bom dia a todos e a todas. Uma outra coisa que eu, como escritor, ando intrigado é que, de uns tempos para cá em São Paulo, você diz para uma pessoa, muito obrigado, e ela diz, imagina. Imagina o quê? Antigamente fazia assim, obrigado, de nada. Ou no Nordeste, por nada. Agora eu estou atrás desse imagina. Antes de começar a leitura desse livro que me consumiu a madrugada, porque só ontem que eu recebi, eu acordei de manhã e fui ler. E não me atrapalhou nada, adorei ler. Mas num certo momento eu vi como as coisas são curiosas. O Bialy, tá certa a pronúncia? Tá bom. Quando eu errar, você corrige. O Papa polonês. O Papa polonês. Aí, essa cerimônia em torno desse pão me levou o quê? Para Araraquara na minha infância, onde tinha uma cerimônia com o pão aviãozinho de uma padaria especial, que era a Pazeto, que fazia um pão no meio da tarde, que era uma delícia, e que passava uma carrocinha vendendo. E eles já levavam uma cestinha daquele pão que era especial, junto com outro pão que sempre foi especial, que era o pão de coco, que eram fitas redondas e que tinham pão de coco. Então, seja Polônia, seja Araraquara, tão distantes uma da outra, tem esse ritual e tem essa cerimônia e tem essa ligação do quê? Do pão. E por isso foi me dando muita emoção à medida que eu ia lendo trechos. Eu vou ler trechos esparsos, como se diz. Gostou? Ou aleatórios. Com os outros pães, Berco era menos exigente. Não havia necessidade de tanta fiscalização. Mas os Bialys sempre foram as meninas dos olhos dele. Nesse momento, quando o funcionário chegava carregando a bandeja, Berco deixava o copo de lado, apanhava um Bialy quentíssimo, partia-o com a mão e assoprava levemente de um jeito muito particular, antes de mordê-lo para ver se estava no ponto certo. Um gesto aprendido com seu pai e que o acompanhou durante a vida toda. Esse jeito de assoprar era sua marca registrada e era reconhecível em diversos momentos da nossa rotina. Assoprava meus machucados quando eu era pequeno e eu tinha... Vira. Aqui é que nem pianista. E um sopro mágico capaz de curar qualquer doença. Quando minha mãe ficou convalescente, um dia a ouvi dizer: você que assopra tanto, podia soprar dentro do meu pulmão. Eu adoro isso. Acredito até que ele o tenha feito ou tentado, mas há determinadas coisas que nem mesmo um sopro milagroso pode recuperar. Assoprava a sopa quente do meu prato e do seu próprio, e dizia que nunca punha a mão no fogo. Mostrava uma queimadura de infância no braço esquerdo, resultado de uma panela de sopa muito quente, derrubada quando ele era criança. Ele se recordava vagamente do episódio, mas assim tinham-lhe contado e ele me contou. Assoprava os ciscos dos olhos e a poeira sobre os LPs e canções francesas de minha mãe. Assoprava o ar como um suspiro, quando ficava feliz com alguma coisa. Assoprava meu pescoço, causando arrepio, quando me pegava distraído, pensando na morte da bezerra. Assoprava meu rosto como um carinho, num beijo de assopro, como eu gostava de chamar. O que eu lembro da minha mãe assoprando machucado era uma coisa que, então, o sopro é universal. E é o sopro de Deus. Peraí.
Ao discorrer sobre suas analogias elementais, Shmurik gostava de falar do pão como uma ligação essencial entre os 4 elementos. Para começar, onde os 4 músicos se reuniam, que eram um grupo dele. Naquela época ele era o único viúvo dos amigos. Falava com as mãos, gesticulando freneticamente, com os dedos amarelados, tanto pelo fumo como pelas químicas do laboratório, onde passava as noites sozinho, revelando fotos de bar mitzvahs e casamentos, e mais recentemente de passaportes e 3x4. Quais são os ingredientes de um pão, em especial um bom bialy? Farinha e sal são frutos da terra e a representam. O fermento representa o ar, ambiente onde o pão cresce. Água gelada e, por fim, um bom forno representando o fogo. Ele também brincava, meio de gozação, sobre os 4 elementos da sua atividade de fotógrafo no laboratório, no escuro, onde tudo começou, como no Gênesis. « 11 de abril de 1945. Essa parte para mim foi muito emocionante. Meu pai trabalhou do primeiro ao último dia nos campos fazendo pão. Não só nos campos, mas enfim, um eixo permanente que norteou a sua vida. Quisera eu ter encontrado algo remotamente parecido com esse centro, esse ponto de equilíbrio, essa espécie de sustentáculo interior. Sobre os campos, devo dizer que passou por vários. Majdanek, Briesing, Auschwitz, Birkenau, Jalisco, Kamiena, Buchenwald. O oficial que o conduziu à padaria em Majdanek, no dia de sua chegada, se afeiçoou não tanto à pessoa do velho, mas ao pão que ele era capaz de produzir. Judeu, você faz o melhor pão com os piores ingredientes. Era assim que ele se dirigia ao velho. À medida que se deslocava, promovido ou transferido de um campo ao outro, levava Berko com ele, como forma de garantir um bom pão para sua tropa. Era apreciador da boa cozinha e maníaco por pães, mas mesmo assim nunca deu muita moleza para o velho. Berko era um prisioneiro e tinha que saber o seu lugar. Ter a vida preservada àquela altura dos acontecimentos era por si só um enorme presente. Os prisioneiros judeus que trabalhavam na cozinha eram obrigados a usar máscaras, por questões de higiene, diziam. Mas que, na verdade, as máscaras os impediam de comer até mesmo as migalhas. Ao sair da padaria no final do dia, tinham que ficar nus, mostrando que não carregavam nem 1 grama de alimento, além de suas rações. Berko nunca ousou roubar comida da cozinha e diz que se arrepende disso. Poderia ter salvo uma vida, talvez 2, talvez mais, como um pequeno gesto altruísta, mas demasiado arriscado para ele. Agora, o que isso sim ele fazia com frequência ao voltar do trabalho e passar perto da servaria, era roubar a comida dos cavalos para levar aos companheiros de campo. Nabos e beterrabas cruas, que eram apreciados como manjar dos deuses. Majdanek era um campo de extermínio. Não muito distante da cozinha ficavam os fornos crematórios. Àquela altura, todos que lá estavam já sabiam muito bem onde ficavam os pavilhões e as câmaras de gás. Não era segredo para ninguém, exceto para alguns dos recém-chegados. A morte fazia parte da rotina. Berko costumava trabalhar numa bancada, próxima a uma janela, e dava graças a Deus por ter a luz natural o dia inteiro, mesmo nos dias escuros e chuvosos de outono ou do começo do inverno. E o calor dos fornos era para aquecer o corpo cada dia mais esquálido. Amassar aquele pão, dia após dia, era o que lhe ajudava a sobreviver, desligando-se por meio desse ato simples de todo aquele horror que sucedia lá fora. Mas, eis que da sua pequena janela avistava uma chaminé enorme, exalando uma fumaça escura praticamente o dia inteiro. Um dia percebeu aquela fumaça negra começando a se misturar com a fumaça que saía pela chaminé da cozinha, a fumaça dos pães sendo assados no forno da padaria. Eram 2 fornos completamente opostos,
o da criação e o da destruição, o da vida e o da morte, o do alimento e o da degenerescência. Eu quero dizer que nos últimos dias, por um acaso, me caiu um livro na mão, chamado As Mulheres do Nazismo, de uma pesquisadora do Museu do Holocausto americano. E ela foi atrás daquelas mulheres que eram as mulheres dos líderes da SS, dos chefes dos campos de concentração, dos comandantes, enfim, de todos aqueles que tinham um posto dentro da Gestapo, etc. Das secretárias, das assessoras e todo mundo. E ela então mostra não só todo o horror do campo de concentração, como da indiferença dessas mulheres diante de tudo aquilo que acontecia. E muitas nunca foram processadas porque se passou por cima dessas coisas todas. E aí, de repente, eu venho num livro como esse, que tem uma poesia, que tem uma das imagens mais lindas que eu tenho lido nos últimos tempos, que é essa de duas fumaças, a da vida e da morte se juntando. Isso me fez tremer. Isso faz do Michel um escritor de primeira linha. A Sílvia e o Michel, dois escritores. Parece que ela corrige ele. E tem vou terminar com um trecho. Só com todos acomodados no táxi, foi que meu pai resolveu entrar na padaria para apanhar os 2 sacos de bialy, e ele fazia questão que fossem fresquinhos. Um grupo ia viajar e iam levar esses pães para a Terra Santa. E fez minha mãe jurar que iria carregá-los no colo até a Terra Santa. A descrição que ela fez do encontro foi hilária, mas mostra a força que esse pãozinho tem. No desembarque, lá estava Masha, com 2 filhos, segurando um cartaz escrito: Senhora Kotler, Bialys, em maiúsculas e bem grande, que por muito tempo ficou guardado em casa como um troféu. A tal da vizinha mal cumprimentou minha mãe e se pôs a devorar os pães, um atrás do outro, até que um dos filhos perguntou se não sobraria nada para eles. Havia o filho de um vizinho, Roberto Miguel, o Beto, que era meu amigo, e me lembro que quando vinha me chamar para brincar, ficava rondando a cozinha da padaria, curioso com tudo, aturdido pelo calor e pela fumaça que emanavam dali. Um dia, Beto chegou bem na hora da fornada da tarde, e ao ver meu pai erguendo o braço para apanhar, assoprar e experimentar o primeiro bialy, como ele fazia religiosamente todos os dias, percebeu pela primeira vez o número que estava tatuado em seu braço: B15927. Beto perguntou o que aquele número significava, ao que o velho respondeu, sem hesitar, que era a quantidade de bialys que ele já tinha feito na vida, precedido do B de bialy. 15.927 bialys. Agora você calcule quantos bialys eu faço por dia. O menino, intrigado, não intrigado por minha conta, o menino voltou novamente no dia seguinte para conferir se o número havia aumentado. Mas o velho estava com o braço coberto. Voltou por vários dias seguidos, intrigado com aquela explicação. Depois de uma semana, acho que finalmente percebeu que o número continuava o mesmo, mas não teve coragem de perguntar. Ou talvez alguém lhe tenha contado uma versão diferente da história. É um livro que você já deve ter na mão, não precisa comprar. Se não for comprar, pode ir ali e compra. Os autores estão aqui para autografar. Digo que essa manhã para mim foi muito significativa por essa coisa que eu li e por esse prazer que você me deu de ver um livro desse teor, dessa poesia e dessa tragédia dentro dele, sem cores trágicas, sem... É por emoção. Obrigado, Michel. Obrigado.